seu coração nessa hora, feche os seus olhos. Pai, nós clamamos por espírito de revelação, de sabedoria, no pleno conhecimento do Senhor. Pai, não queremos simplesmente estar envolvidos em obrigações religiosas. Ó Deus, queremos ter o nosso coração compartilhado, ó Deus, do teu encargo. Queremos compartilhar do que vai no teu próprio coração, daquilo que tu desejas. Ó Deus, porque nós amamos o Senhor e amamos a tua vontade. Diga, Espírito de Deus, nessa hora eu abro o meu coração para ser marcado pela tua palavra, pelo teu encargo. Digo, meu desejo é para gerar filhos, para ganhar a minha geração, porque eu sei que este é o encargo do coração de Deus. Amém. Podem assentar. Nós vamos começar a ministrar agora sobre evangelismo. Então nós vamos falar alguns princípios e também vamos praticar. Todas as nossas matérias, elas são extremamente práticas no CTL. O CTL é um curso que ele foi preparado, desenvolvido para ser uma continuação natural do curso de maturidade no Espírito. No curso de maturidade no Espírito, você recebe fundamentos espirituais. Mas no CTL, você recebe ferramentas espirituais. São duas coisas diferentes. Então, no primeiro, você é fundamentado. Mas nesse segundo, você é equipado com ferramentas. Então, é por isso que, muitas vezes, as aulas acabam sendo muito técnicas para a cabeça de alguns, não é? Então, quando nós falamos a respeito da estrutura de célula, aí tem como começar uma célula, como acompanhar uma célula, como multiplicar, porque é o como que é importante. Então, quando nós falamos da consolidação, então vem como acompanhar o novo convertido, como consolidá-lo, como deve ser a reunião, o curso e assim por diante. Então, para cada aspecto, para cada assunto que nós ministramos, nós estamos dando uma ferramenta para a edificação da igreja. Nós estamos edificando a igreja do Senhor. E você como líder de célula, discipulador e futuramente, quem sabe, obreiro e até pastor, você é uma arma nas mãos de Deus, uma arma perigosa contra o inferno. E tem que ser uma arma afiada, uma arma preparada para ser usada por Deus. Amém, irmãos? Então, o evangelismo é aquele aspecto que vem antes da consolidação, é o ganhar. Então, eu falei para os irmãos que o trabalho básico do ministro, não é, como nós vimos lá na primeira matéria, o que caracteriza o gerar, o primeiro passo é ganhar, depois consolidar, depois edificar, depois treinar e depois enviar. Então, quais são os 5 momentos, então, do trabalho do ministro? Primeiro, ganhar, consolidar, edificar, treinar. São 5 momentos. Nós já vimos sobre a consolidação. Agora vamos ver com relação a ganhar. Então, quando nós falamos de ganhar, estamos falando de evangelismo. Então, abre sua Bíblia, por favor, lá em Mateus. Vamos ler o que Jesus disse. Mateus, minha Bíblia ficou lá fora. Alguém lê para mim, então. Mateus 16, Mateus 28, 16 é Marcos. Mateus 28, acho que é melhor eu mesmo ler para sair no microfone. No verso 20, vamos ler. Mateus 28. Onde é que está aqui? Verso 19 em diante. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então essa é a ordem do Senhor Jesus para cada um de nós. Não foi só para aqueles 12 apóstolos, para cada um de nós. O Senhor nos mandou irmos e fazermos discípulos. Naturalmente, o nosso trabalho então não é só evangelizar. O fazer discípulo envolve ganhar, consolidar, edificar, treinar e enviar. Quer dizer, o fazer discípulo é um processo completo
que nós aprendemos lá em Efésios, capítulo 4, como os irmãos já estudaram também. Mas o ganhar é o primeiro momento, é a primeira parte, e é um momento importante. Não é? E nós queremos começar questionando por que alguns crentes não conseguem ganhar. Por que alguns não evangelizam? Por que eu não vou dizer alguns não, eu vou ser mais honesto com os irmãos. Por que muitos têm dificuldade de testemunhar do Senhor? Qual que é a razão que está por detrás disso? Porque nós, para podermos corrigir o problema, primeiro temos que detectar as causas. Onde é que estão as falhas? Onde é que estão os problemas? Então nós queremos colocar aqui as razões que nós vemos no meio da igreja. Primeira razão, porque alguns não evangelizam. Esse é o primeiro motivo. Primeiro é porque não foram treinados. Não foram treinados. Não evangelizam porque ninguém nunca parou para ensiná-los. Não sabem como fazer. Simplesmente não foram orientados apropriadamente. Não sabem como se proceder. E para completar, às vezes, não foram treinados, mas às vezes até tentaram evangelizar. E nessas tentativas, às vezes mal sucedidas, quem sabe até traumáticas, situações que passaram, eles se tornam então ainda mais refratários, mais resistentes. Existem certas coisas quando nós falamos, há muita resistência. Isso é natural. Nós estamos numa batalha espiritual. Não tem como falar de expansão do reino de Deus sem falarmos de ganharmos vidas. As pessoas às vezes nos criticam porque nós somos pelo crescimento. E às vezes tem aquela crítica no meio da igreja, eles só preocupam com números. Mas número é fundamental. Jesus não morreu por causa de meia dúzia. Jesus morreu por causa de uma multidão, diz João, de um número tão grande que nem pode ser contado. O Apocalipse fala que João viu o número do povo salvo, e era uma multidão como a areia da praia do mar, tão grande que era. Jesus morreu por essa multidão enorme. O seu sacrifício, o preço pago, foi por todos eles. Então, no livro de Atos, você vê o tempo inteiro, se fala na multidão dos que creram, se fala de tantos, 3.000 batizados num dia, 5.000 foram agregados mais uma vez. Quer dizer, a palavra de Deus, ela é preocupada com o número, e na verdade, não tem jeito de ser diferente. Por quê? Porque para cada espaço que você conquista, implica em perda do território do inimigo. Entende? Então, para cada alma que você ganha, o inferno está perdendo. Então, daí a resistência espiritual. Existem certos assuntos que têm muita resistência espiritual, e esse é um deles. Por quê? Porque cada alma que nós ganhamos implica em diminuição do inferno, mas, por outro lado, implica em expansão do corpo de Cristo. Implica em crescimento do exército do Senhor. É a mesma preocupação que havia lá em Êxodo. Lembra lá de Faraó? Qual que era a preocupação dele? Que o povo de Israel estava se multiplicando. Estava crescendo. A preocupação do inferno é essa. Eu tenho comigo lá a minha teoria sobre isso. Eu creio que o inferno, os demônios, eles são um número fixo. Graças a Deus. Não tem essa coisa de demônio gerar mais demônios. Então é um número fixo, é uma quantidade fixa que já está aí atuando. Mas diferentemente é o reino de Deus, os filhos de Deus. Cada dia aumenta mais. Cada dia aumenta mais. Entende? Então isso é algo que faz diferença espiritual. Então a primeira razão pela qual os crentes não evangelizam, porque não há um treinamento apropriado. Por isso nós estamos fazendo o curso, o CTL. Por isso é importante que cada igreja faça esse curso. Por isso é importante que cada crente que é um ministro faça o curso, para que ele possa aprender, receber essa ferramenta. Segunda razão, por que alguns não evangelizam? Por causa de timidez e medo. Timidez e medo. Algumas pessoas, às vezes, pegam aquele texto lá de Apocalipse e diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Mas a timidez não é propriamente essa postura sua retraída. Tem pessoas que são assim, são mais retraídos, eles são mais calados, eles não são muito de se manifestar e de serem expansivos. Mas não é a respeito dessa timidez que lá se menciona.
Ela está falando daquele que de fato tem vergonha. É outra coisa. Entende? Mas algumas pessoas têm dificuldade de estabelecer um contato. Dificuldade de estabelecer uma conversa. Quer dizer, eu nunca vi, de repente, agora eu vou chegar, conversar com ele. Como é que eu faço isso? Então, isso é natural. Você não deve se sentir acusado por causa disso. São dificuldades naturais do temperamento, da sociedade que nós vivemos hoje. Não é? Para algumas pessoas, só a ideia dele ter que abordar alguém desconhecido já coloca ele em pânico. Ele já fica completamente atordoado. Como é que é? Eu vou ter que bater numa porta de uma casa que eu não conheço e vou ter que me propor a pregar para ele? Ele já fica em pânico. Não é? Mas por causa de quê? Porque não teve ninguém para fazer com ele. Porque não teve ninguém para ajudá-lo a superar isso. Entende? Muitas vezes o medo é por causa da inexperiência. O medo é do desconhecido. É porque nunca foi feito. Porque nunca foi realizado. Mas uma vez que você tem alguém que faz junto com você, a insegurança desaparece. O medo cessa. Não é? É assim que funciona. O medo, na verdade, é o medo só do desconhecido. O medo, na verdade, é porque nunca foi feito antes. Uma vez que você pratica e alguém acompanha você, a tendência é isso, desaparecer. Felizes são aqueles que tiveram discipuladores, que fizeram junto com ele, para ele poder ver. Essas pessoas se tornam depois espontâneas, destemidas para evangelizar, ainda que mantenham o seu próprio temperamento. Ninguém tem que ser de outro jeito para poder evangelizar. Terceira razão por que alguns não evangelizam, por causa de falsos conceitos. Qual que é a primeira ideia que vem na mente de um crente quando fala para ele sobre evangelismo? Qual que é a primeira ideia que vem na sua cabeça? Vamos ser francos. A ideia não é daquele crente, daquele sujeito estranho, em pé, numa esquina, com a Bíblia na mão, dando murro na Bíblia, né? E esbravejando em cima das pessoas que passam, não é? E as pessoas todas incomodadas com aquela situação. Na primeira imagem que vem na sua cabeça, quando você pensa no evangelista, você pensa logo naquele tipo de situação, que não tem nada de errado, mas que para a maioria de nós é também uma situação de horror. A maioria das pessoas fogem disso. Ai, mas que é totalmente embaraçoso, não é? Falar para quem não está interessado, né? Correndo o risco de ganhar uma tomatada na testa e ser taxado de louco e assim por diante. Quer dizer, a maioria das pessoas também se sentem constrangidas. Aí você fala, mas isso aí é porque elas não são cheias realmente do Espírito de Deus. É possível que seja isso. Mas também é normal. Então você não deve acusar ninguém e nem deve ficar condenando os irmãos, porque eles não têm essa capacidade, essa desinibição de fazer isso. Apenas ajude-o a vencer esse conceito errado. Evangelismo não tem que ser assim. Alguns vão ganhar almas assim, porque isso depende de habilidades, dons, talentos, estilo. Outros não. Outros vão ganhar almas de maneira diferente. Vão ganhar em outros lugares, vão ganhar de outras formas. Eu fico pensando até mesmo, talvez entre nós tem esses líderes que ficam acusados, porque não conseguem ter um estilo A ou B de evangelismo. Não conseguem ter esse tipo de expressão, de manifestação. Então, na cabeça das pessoas, evangelismo está associado com algo embaraçoso, desagradável, né? Com algo que é quase que inconveniente. As pessoas acham que evangelizar é incomodar o outro. E nós não queremos incomodar ninguém, não queremos ser chato, não queremos ser inconvenientes, não queremos ser embaraçosos. Mas será que realmente é isso? Tudo isso são conceitos errados, que nós temos que mudar na cabeça delas. Podemos fazer cada uma dessas coisas, mas não temos necessariamente de fazê-las. Você pode bater na porta das pessoas, você pode se colocar numa esquina e começar a colocar uma caixinha de som, um microfone e pregar para quem está passando. Você pode pegar um carro de som também e sair falando no meio da rua. Tudo isso pode ser feito, óbvio, mas não tem que ser por você. Não tem necessariamente que ser esse o seu jeito de fazer. Nós somos obrigados a fazer todos do mesmo jeito. Essa é que é a questão.
Amém? Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Então, esses falsos conceitos acabam levando as pessoas a se bloquearem, porque são conceitos exagerados, são estereótipos que o diabo coloca na mente delas, que tem que ser eliminado. Um quarto motivo pelo qual as pessoas não evangelizam, porque não possuem o dom de evangelista. Isso aqui é uma ideia muito comum no meio da igreja. Por causa das outras 3 razões que nós mencionamos, porque elas não foram devidamente treinadas, porque elas têm medo e timidez, e porque elas têm conceitos equivocados a respeito do que é evangelismo, então elas pensam que somente alguém que recebe um dom especial, extraordinário de Deus, é capaz de se envolver em algo assim. Mas aí nós temos que lembrar o que nós já ensinamos aqui. A função principal do evangelista não é evangelizar como alguns imaginam. A função principal do evangelista é treinar a igreja para evangelizar. É claro que o evangelista também evangeliza, e é evidente que quem tem esse ministério, ele é mais eficiente, ele faz com muito mais desenvoltura, mas a principal tarefa dele é se multiplicar, é treinar e inspirar os irmãos para evangelizar. Então, não há essa ideia de que na igreja uns ganham e outros consolidam. Não, todos nós fomos chamados para ganhar. Amém, irmãos? Todos nós. Então, aquela ideia de que na igreja, então, tem que ter os departamentos. Então, tem o departamento que ganha, que é o de evangelismo, e o departamento de consolidação, né, que é onde estão os anjos da guarda. E depois tem um departamento de treinamento. Aí tem aquele irmãozinho que fala, meu negócio é só ensinar, eu só ensino. Então, eu sou do departamento aqui de treinamento. Agora, o José é lá do evangelismo, ele só ganha. Nós vimos que não é esse o modelo bíblico. O modelo bíblico não é departamental. Não é que alguns vão fazer uma coisa e outros outra. Mas cada crente deve ser treinado para fazer o processo inteiro. Cada crente é treinado para ganhar. Cada crente é treinado para consolidar aquele que ele ganhou. Cada crente é treinado para treinar aquele que ele ganhou e consolidou. Amém? Cada crente é treinado para edificar aquele que ele está discipulando. Então, na verdade, cada um de nós recebeu de Deus a incumbência da edificação dos santos. Como ministros, nós estamos fazendo isso. Fazemos todo o processo. Amém, irmãos? Eu sei que eu estou repetindo o que foi falado, mas a ideia é essa mesmo. Para a gente poder gravar o conceito. Gravar o conceito. Pastor, mas isso quer dizer que na igreja, então, não tem irmãos com dom de evangelismo? Tem. Claro que tem. Assim como tem também irmãos com dom de cantar. Tem ou não tem? Seja franco. Não tem irmão que tem o dom de cantar? Quando canta é diferente. E que vale até a pena gravar um CD para a gente ouvir? Sim ou não? Mas isso significa que só eles vão cantar na igreja agora? Que você está eximido agora de cantar. Você não precisa mais de vir no louvor, tá bom? No louvor quem vai cantar agora é só a irmã Jéssica, porque ela tem o dom de cantar. Você não, você fica sentado ouvindo. Ela canta para Deus, porque ela tem um dom. Você não tem um dom. Para que você quer inventar de cantar, seu desafinado? Não é assim a ideia? Funciona assim? Tem alguma igreja que realmente pratica isso? Não tem. Não tem. Todo mundo entende que a função do ministro de louvor é louvar no lugar da igreja, irmãos? Ah, eu sou ministro de louvor. Eu recebi esse dom de Deus, de conduzir a igreja em adoração. Então a função dele é ele adorar no lugar do povo, é isso? Qual que é a função do ministro de louvor? É treinar o povo para louvar, inspirá-los a fazer isso e depois motivá-los para adorar, sim ou não? Mesma coisa. Aí tem também o irmão que tem o dom de intercessão. Você concorda comigo que tem alguns que têm o dom de intercessão, sim ou não? Tem ou não tem? Tem, irmãos. Tem gente que intercede. Tem gente que se coloca na brecha. Aí, então vamos criar na igreja, então, um departamento de intercessão. E vai ter lá só os irmãos que intercedem o tempo inteiro. A função deles é interceder no lugar da igreja. É assim que funciona? Então, aí o crente não tem mais que interceder? Não precisamos mais de orar. Tem um departamento que ora na igreja. Tem os irmãos que oram. Então, como já tem os irmãos que oram, eu não tenho que orar mais. É assim que funciona? Alguém de fato ensina isso em alguma igreja? Se ensina, isso é loucura. Eu acho que quem tem esse dom de interceder, ele tem que exercitar, obviamente, mas tem que treinar a igreja para fazer o mesmo. Amém, meus irmãos? A mesma coisa acontece com o evangelismo.
existem irmãos que têm o dom de evangelismo, mas eles não estão aqui para evangelizar no lugar da igreja. Eles estão aqui para treinar a igreja para evangelizar, para inspirar os irmãos, motivar os irmãos, né? Fazendo, talvez com mais excelência do que a maioria, mas para que todos possam fazer. Mas sabe, nem sempre o que recebe o dom, na verdade, é o melhor. Lembra disso? Você sabe, lá na seleção, você acha que o técnico, ele é realmente o melhor jogador que já teve? Hã? Você acha realmente isso? Normalmente, os craques não são bons técnicos. Já observaram isso? Normalmente, os técnicos não eram aqueles extraordinários. Então, minha esposa, esse dia, estava lendo a biografia não sei se é biografia, um livro daquele técnico, Bernardinho, da seleção de vôlei. O sujeito é um campeão, já ganhou não sei quantos títulos, né, da seleção feminina, masculina também. Mas eu me lembro quando ele era jogador, né, eu me lembro que tinha uma geração, me lembro até que tinha um outro com o nome dele, que era Bernard, que tinha um saque, Jornada nas Estrelas, alguém lembra disso? Era aquele negócio assim, meio de estrela, né? E o Bernardinho era o menorzinho de todos, era só o levantador, né? E ele contando no livro que ele não era nada no time. Reserva, quer dizer, uma pessoa que não tinha destaque nenhum. Mas ele é o que tem a capacidade de treinar e de ensinar. E ele é um vencedor. Como técnico, ele tem muito mais título do que qualquer um da geração dele como jogador. Então, às vezes, vai ter também irmãos na igreja, assim, que eles vão também treinar, e não necessariamente eles são os melhores no que fazem. Isso também é encargo e é trabalho de Deus. Amém, irmãos? Então, não vem com essa história de que o fulano tem o dom, ele vai fazer. Não é? Então, isso é por causa da visão departamental. Isso está levando as pessoas a se eximirem. Não, eu não preciso de fazer, não sou desse departamento. Quinta razão. Muitos não evangelizam porque se julgam desqualificados. Mas aqui a desqualificação não é no sentido de treinamento, não. Não é no sentido de que eles não sabem evangelizar. A desqualificação aqui é no sentido de uma vida suficientemente santa. Quem sou eu para evangelizar? Eu tenho tanta coisa errada em mim. Eu não sou digno. Vão apontar o dedo para mim. Então alguém criou a ideia e começou a falar isso, e de fato é verdade, que é muito importante você ter uma vida santa. Manuel, olha, é fundamental você ter uma vida santa. Isso é chave, realmente. Mas você não deve ficar esperando, né, se tornar mais santo do que o anjo Gabriel para começar a pregar, não. Você tem que começar a pregar desde já. Porque isso também bloqueia as pessoas. Porque o diabo deixa alguém se sentir assim tão qualificado, irmãos. Todos nós somos acusados de falhas, somos ou não somos? Todos nós, constantemente, o diabo fala, você não fez, deixou de fazer, você pensou, você falou, deixou, você sempre está sentindo, fala, quem sou eu? Então, se você for levar em conta isso, você não faz nada para Deus. Você não só não vai evangelizar, quando você não vai orar, não vai fazer nada, porque você está confiado no seu próprio mérito. E também porque se criou uma mentalidade, que é importante também eu falar aqui, que a mentalidade é o seguinte: o seu exemplo é mais importante do que as suas palavras. Já ouviram isso? Isso é piedoso, isso é cara de crente. Mas isso é falso, igual nota de R$6. Por que isso é falso? Porque ninguém é salvo só por ver o testemunho de crente. Como crerão se não há quem pregue? Como serão salvos se ninguém abrir a boca? O que adianta o Manuel ser um crente correto, íntegro, um exemplo, nunca escandalizou ninguém? Mas o que adianta se os vizinhos acham ele um vizinho maravilhoso? Não tem ninguém melhor que o Manuel, o cara é irrepreensível. Mas os vizinhos estão todos indo para o inferno. Sabe por quê? Porque só ver o tanto que o Manuel é bonzinho, não leva ninguém para o céu, não. É preciso que o Manuel abra a boca e fale. Porque o evangelho tem que ser proclamado. Não é só para ser vivido, é óbvio que temos que viver. Não me interprete mal, não estou dizendo que vale qualquer tipo de vida. Deus que me livre, irmãos. Não estou dizendo que pode viver de qualquer jeito, claro que não. Só estou apenas dizendo que bom testemunho não substitui proclamação. Não substitui pregação.
Só você ter uma vida correta, isso não te deixa agora eximido. Estou em paz, eu tenho uma vida correta. Vê quem quer ver. É só olhar para mim que você vai ver a vida cristã. Não funciona assim. A Bíblia fala que eles só vão crer se houver quem pregue. Só vão crer se houver quem fale. Porque a fé vem pelo ouvir. Então como é que eles vão crer se não tiver ninguém falando para eles? Agora, se você puder ter uma vida absolutamente íntegra, coerente, santa, e você puder falar, aí é o melhor. Aí é glorioso. Mas se a sua vida não é tão maravilhosa quanto você gostaria, também não deixe de falar, não. Fale a si mesmo. Porque por mais que a sua vida às vezes não seja como você gostaria, ou como Deus gostaria, ela deve estar muito melhor do que a do vizinho. Então você pode falar a si mesmo. Pode falar a si mesmo. Eu tenho visto pessoas se converterem com as pregações mais improváveis. Tem uma irmã, chama Márcia. Essa irmã, falei o nome, né? Não devia ter falado o nome dela. Mas essa irmã, o testemunho dela é muito interessante. Ela converteu-se na igreja, e uma igreja pentecostal. Converteu, foi transformada, ela era viciada em droga, foi liberta instantaneamente, aquela coisa preciosa. Estando na igreja, em algum momento ela decepcionou, aqueles desapontamentos de novo convertido, e ela veio a se desviar, saiu da igreja. Ela saiu da igreja e voltou para ir, ela canta muito bonito, ela voltou então a ir para suas festas, voltou a ir lá para o meio do povo, onde ela ia antes, mas ela contando para mim, que ela chegava lá, e ela então, eles pegavam o violão e ela cantava, então eles tocavam para ela cantar, ela gostava daquelas músicas boêmias, caipiras, românticas, bregas, e começava a cantar aquilo, e ela chorava, e ela falava para eles, gente, vocês têm que converter, vocês estão vendo eu aqui, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, essa vida aqui não presta, vocês têm que ver a vida com Deus. Eles diziam para ela assim, tadinha, está bêbada, olha aí, está bêbada essa menina, olha aí, mas sabe o que aconteceu? Alguns davam ouvido a ela, naquela situação, as pessoas iam para a igreja, porque ela dizia, vai, você não pode ficar aqui, eu estou aqui, mas na verdade aqui também não é meu lugar, nós temos que sair daqui, e sabe, ela salvou, muita gente foi salva e ela estava lá. Alguém fala, mas isso é horrível, um crente não deve ser assim, mas sabe o que é precioso? É que o evangelho tem tanto poder, que até na boca dela, bêbada, ainda fazia efeito, e teve gente que foi resgatada, e ela própria voltou para a igreja com essas pessoas. Não é impressionante isso, irmãos? Quer dizer, por quê? Porque há um poder envolvido, independente se você se acha perfeito ou não. Sexta razão porque alguns não evangelizam, porque já não tem mais amizade com o incrédulo, esse é um problema. Então as pessoas ficam dentro da igreja, e elas confundem separação com isolamento. E são dois conceitos distintos. Separação é uma coisa, isolamento é outra. É o exemplo do barco. O barco está no mar, mas o mar não deve estar no barco, porque senão afunda. Isso é o quê? Separação. Mas um barco, lá na areia, na praia, é isolamento, porque não é o lugar dele. O lugar do barco é no mar. Aí ele deixou de ser isolado. Então, o crente não deve se isolar, mas sempre deve estar separado. Ou seja, o barco está no mar, mas o mar não deve estar no barco. O crente deve estar no mundo, mas o mundo não deve estar dentro do crente. Como estão acompanhando o que eu estou dizendo? O problema nosso hoje é que muitos crentes acham que para serem santos, eles têm que se isolarem completamente. Então, se eles se isolarem, aí então estão fazendo a vontade de Deus. Mas isolamento é estratégia do diabo. Estratégia de Deus é santificação, separação. Por que o diabo quer isolar? Porque ele sabe que dentro de você tem um vírus santo da vida de Deus. E ele sabe que se você ficar perto do Jaios que não é crente, esse santo vírus da vida de Deus vai contagiar o Jaios mais cedo ou mais tarde. Então o que o diabo convence você? Que não basta ser santo, tem que se isolar também. Por que ele quer te isolar? Para você não contagiar outros com a vida de Deus. Quantos estão acompanhando o que eu estou dizendo? Vou repetir mais sobre isso oportunamente. Oitava razão, por que alguns não evangelizam? Porque tem vergonha do evangelho. Esse é um problema.
O que diz lá em Romanos, capítulo 1, verso 16? Vamos ler todos juntos em voz alta? Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mais uma vez, pois não me envergonho do evangelho. Por quê? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Infelizmente, existem crentes que têm vergonha. Mas não confunda. Uma coisa é vergonha dos evangélicos. Outra coisa é vergonha do evangelho. Eu confesso que às vezes tenho vergonha dos evangélicos. Confesso. Mas vou dizer uma coisa para você. Eu não tenho vergonha do evangelho. Porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quantos concordam? Diga um amém nessa noite. Amém. Concordam? Diga um amém nessa noite. Amém. Concordam? Diga um amém nessa noite. Amém. Concordam? Diga um amém nessa noite. Amém.